sob o peso dos sonhos. A história começa em uma pequena casa no bairro mais simples da cidade. Isabela, 21 anos, vivia ali com sua mãe doente e o irmão mais novo de apenas 8 anos. O aluguel estava atrasado, a comida cada vez mais escassa, e a vida parecia sempre um fio prestes a se romper. Isabela tinha sonhos, mas havia aprendido cedo que sonhar não enchia pratos nem pagava dívidas. Ainda assim, nunca deixava de acreditar que um dia a vida poderia mudar. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Eduardo Monteiro, 34 anos, dono de uma das maiores empresas de construção civil do país, vivia cercado de luxo, mas também de solidão. Um homem respeitado, poderoso, acostumado a comandar e a ser obedecido. Para muitos, ele tinha tudo, mas dentro dele, o vazio era tão grande quanto os prédios que erguia. O destino começou a tecer sua trama numa tarde em que Isabela encontrou, colado no poste de luz, um anúncio de emprego, auxiliar de serviços gerais na empresa Monteiro Construtora. O salário era modesto, mas suficiente para pagar o aluguel. Sem pensar duas vezes, ela pegou o número e correu para se inscrever. No primeiro dia de trabalho, Isabela entrou tímida no imenso prédio de vidro e aço. Sentia-se minúscula diante de tanta grandeza. Lá, tudo brilhava, os corredores, as roupas das pessoas, até os olhares arrogantes. E foi lá que, sem querer, cruzou pela primeira vez com Eduardo. Ele estava cercado de diretores, falando sobre milhões, contratos e investimentos. Quando seus olhos se encontraram com os dela, por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Eduardo viu apenas uma moça simples, com uniforme de faxina e olhar determinado. Nada demais, talvez. Mas algo nele registrou aquela presença. Nos dias seguintes, Isabela se esforçava em silêncio. Fazia o trabalho com dedicação, limpava mesas, organizava salas, sempre com discrição. Não queria ser notada. Mas Eduardo, de longe, começou a percebê-la. Primeiro, foi a forma como ela tratava todos com respeito, mesmo quando era ignorada. Depois, a maneira como ajudava discretamente uma funcionária mais velha que não conseguia carregar caixas pesadas. Eduardo, acostumado a ver interesse em cada gesto ao seu redor, estranhou aquela bondade sem motivo aparente. Certa noite, quando todos já haviam saído, Eduardo desceu do escritório e a encontrou sozinha, limpando o chão. "Não é tarde demais para estar aqui?" perguntou, surpreso. Isabela se levantou rapidamente, nervosa. "Preciso do trabalho, senhor. Não posso deixar nada mal feito." A simplicidade da resposta mexeu com ele. Acostumado a desculpas ensaiadas e bajulações, ouviu ali apenas verdade. Com o passar das semanas, Eduardo começou a observá-la de forma mais atenta. Não falava nada, mas seus olhos buscavam os dela sem perceber. Isabela, por sua vez, evitava qualquer proximidade. No fundo, temia perder o emprego se houvesse mal-entendidos. Mas a vida, sempre imprevisível, trouxe sua reviravolta. A mãe de Isabela piorou. Ela precisou faltar 2 dias de trabalho para levá-la ao hospital. Ao voltar, foi chamada por uma supervisora rígida, que a acusou de irresponsável. Eduardo, ao ouvir a discussão, interveio. "Eu decido quem fica ou sai da minha empresa", disse com firmeza. "E ela fica." Isabela ficou surpresa. Não esperava defesa de ninguém, muito menos dele. A partir daí, uma conexão silenciosa cresceu. Eduardo começou a fazer perguntas simples, sobre o irmão dela, sobre sua mãe, sobre seus sonhos. Isabela respondia com cautela, mas a cada resposta, algo nele mudava. Ele, que sempre acreditou que amor era perda de tempo, começou a sentir saudade quando ela não estava. Começou a se importar com as dificuldades dela, a pensar em como poderia ajudar sem parecer piedade. Mas o destino é cruel antes de ser generoso. A mãe de Isabela não resistiu à doença. A perda devastou a jovem, que quase desistiu do trabalho e da vida. Eduardo, ao vê-la chorando sozinha no refeitório, sentiu uma dor que não conhecia. Aproximou-se devagar, sentou-se ao lado dela e disse apenas: "Você não está sozinha."
Naquele momento, pela primeira vez, Eduardo percebeu que seu poder, seu dinheiro, suas empresas, nada valiam diante da fragilidade de quem amava. E ele amava, mesmo sem ter coragem ainda de admitir. O tempo passou. Isabela se reergueu, por causa do irmão, por causa da necessidade, mas também por causa de Eduardo, que silenciosamente a apoiava. Ele passou a oferecer oportunidades de crescimento na empresa, cursos, chances para que ela mostrasse mais do que força física, sua inteligência, sua determinação. E Isabela cresceu. Do uniforme de faxina, passou a auxiliar administrativa. Do medo, passou à coragem. E cada conquista dela era, para Eduardo, uma vitória própria. Mas havia um obstáculo: Marina, uma empresária influente que queria se casar com Eduardo por interesse. Quando percebeu a aproximação dele com Isabela, fez de tudo para separá-los: humilhações, mentiras, até chantagens veladas. Isabela quase desistiu, achando que não merecia aquele lugar. Mas Eduardo, em um gesto definitivo, enfrentou Marina e deixou claro: o amor não se compra, nem se força. E o que sinto por ela não cabe nas suas ameaças. Foi ali, diante de todos, que Eduardo finalmente admitiu o que sempre soube em silêncio: estava apaixonado por Isabela. Ela resistiu no início, achando que eram mundos distantes. Mas Eduardo a conquistou não com presentes, mas com constância. Com cuidado. Com o gesto de estar presente quando ela mais precisava. E quando, um ano depois, Isabela já não era apenas a funcionária que entrou para pagar o aluguel, mas uma mulher respeitada dentro da empresa e dona de seus próprios sonhos, Eduardo se ajoelhou diante dela, não como patrão, mas como homem. Você me ensinou o valor do que realmente importa. Eu não quero apenas dividir minha vida com você. Quero construir uma nova ao seu lado. Entre lágrimas e sorrisos, Isabela aceitou. Não porque ele era milionário, mas porque, ao longo do tempo, tinha mostrado ser o único homem capaz de enxergar nela o que ninguém mais via: sua força, sua alma, seu amor. E assim, de uma luta pela sobrevivência, nasceu uma história de amor capaz de atravessar todas as diferenças, porque o coração, quando encontra o certo, não vê classes sociais, apenas destinos que se cruzam. Se você gostou da história Sob o Peso dos Sonhos, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade. Quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.